Espera aí só. Podemos. Muito boa tarde a todos os presentes, Srs. Vereadores, caros trabalhadores da autarquia, quem nos vê lá em casa. Iremos começar a 14ª reunião de Câmara Municipal, hoje no dia 29 de junho de 2022. Antes de começar a reunião, pergunto se há concordância com a ordem de trabalhos. Se todos concordamos, podemos prosseguir. Assim sendo, dava início ao período antes da ordem do dia e, se calhar, até começava eu com a menção de que recebemos ontem em Montemor Novo, Sr. Secretário de Estado da Economia, a visitar na zona industrial da ADUA a empresa Regas Prado, uma empresa instalada há pouco tempo em Montemor Novo, mas há cerca de, penso eu, 2 anos a 3 em Montemor Novo, uma empresa que fabrica pivôs de rega, é a única no país a fabricar os pivôs de rega, enquanto que em Espanha há mais 2 empresas semelhantes e em França apenas 3 semelhantes. Por isso, uma empresa em expansão, uma empresa que concilia energias renováveis com o uso eficiente de água, e a visita foi do total agrado do Sr. Secretário de Estado da Economia, que conseguimos mostrar o que bem se faz no interior, o que bem se faz em Montemor Novo, e foi com todo o agrado que ouvimos o empresário a dizer que veio para Montemor Novo para crescer. Uma expressão simbólica, mas que acreditamos muitos o poderão seguir e poderão vir para o Montemor Novo para crescer, para ter outra dinâmica. Uma empresa que exporta 60% dos seus produtos e acreditamos que nos próximos anos mais se virão instalar em Montemor Novo. Dizer também que acabamos de receber no Salão Nobre da Câmara Municipal o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, Carlos Miguel, que veio assinar um protocolo com o Clube de Ténis de Montemor Novo para a construção de 2 campos de pádel, um protocolo bipartido, mas também com o apadrinhamento da Câmara Municipal, que irá suportar o restante. Já veio à reunião de Câmara o apoio restante dos outros 50% para essa construção de 2 campos de pádel e que irão dinamizar bastante esse desporto que está em franca expansão no nosso concelho, no país, e que será uma aposta interessantíssima do Clube de Ténis de Montemor Novo e que está de parabéns hoje também por esta assinatura de protocolo. Dizer também que na passada segunda-feira estive na CCDRA com a Sra. Vereadora Sílvia e o meu adjunto Pedro Bento, num encontro com as Sras. Ministras da Coesão Territorial e da Saúde, para falarmos acerca da descentralização no âmbito da educação e no âmbito da saúde. As propostas e as preocupações dos municípios do Alentejo Central foram colocados, foram discutidos e acreditamos seriamente que vai nascer um compromisso entre o Estado e as autarquias locais em que todos se sintam confortáveis nesta descentralização. Foi-nos garantido
que o Orçamento de Estado tem verbas compensatórias que serão entregues aos municípios que tenham encargos a mais do que aqueles que foram previstos nestes 2 processos de centralização. As comissões permanentes terão que trabalhar eficientemente, terão que trabalhar, tal como o nome indica, são comissões permanentes, terão que ter uma atuação em curtos períodos de tempo, reunir eventualmente trimestralmente e fazer a comparação entre as verbas recebidas e as verbas gastas. Se os municípios estiverem a gastar mais do que aquilo que está previsto em termos dos autos de descentralização de competências, na saúde e na educação, os municípios poderão e deverão ser compensados. Procura-se aqui um equilíbrio entre gastos dos municípios e a entrega de verbas da administração central. Na educação, os montantes para reparações e conservação de escolas foram também revistos. O montante a ser entregue às autarquias vai ser entregue de acordo com a idade da escola, que é entregue. De 0 a 10 anos temos um montante, se a escola tiver 10 a 20 anos, outro montante, e de mais de 20 anos o montante vai ser ainda superior, e são montantes por metro quadrado. Há o compromisso do Estado em que estes montantes vão ser bem mais elevados do que os primeiros 20 mil euros que estavam previstos anualmente para a conservação do edificado. Por isso acreditamos que iremos ter bons acordos de descentralização e acreditamos que será, tal como foi referido várias vezes naquela tarde, será um acordo em que quer o Estado Central, quer a administração local, se sinta confortável no suportar destas competências que venham da saúde e da educação. Acreditamos também, mesmo se seguirá no âmbito da ação social. E da minha parte, disse. Pergunto se mais alguém tem algum assunto antes da ordem do dia. Sr. Vereador António Xavier. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim a Srs. Vereadores, ao pessoal técnico aqui presente e a todas as pessoas que nos veem em casa. Gostava de, em primeira mão, publicitar ou reforçar a publicidade da abertura dos programas de voluntariado jovem, que temos vários e que prevêem-se para idades entre os 14 e os 35 anos, sendo que alguns deles não podem ser a partir dos 14, como é o conhecido Programa de Voluntariado para a Vigilância Florestal, mas que devem e podem consultar esta informação no site da Câmara e nas redes sociais do município. Também informar, para quem ainda não teve a oportunidade, de verificar que as piscinas recreativas já abriram, que, como infelizmente tem sido a panágio, vamos abrindo aos poucos pela falta de pessoal, nomeadamente no que diz respeito aos nadadores salvadores, que limitam a capacidade das piscinas, mas que contamos que no mês de julho a coisa já esteja mais próxima daquilo que era em 2019, ou seja, pré-Covid. Lembrar também que as atividades no Centro Juvenil continuam a ser muitas e que os jovens de Montemor têm muitas possibilidades de workshops e oficinas e atividades para desenvolver. Mais uma vez convido a estarem atentos às redes sociais do município e a consultar a informação no site. Dar os parabéns também ao Grupo União Sport por revoltar ao torneio de futsal. Segunda-feira as bancadas estavam cheias e, do que pude ver, a coisa correu bem. E é bom para o clube e é bom para a cidade que voltemos a ter este tipo de atividades e que as pessoas voltem a sair de casa e voltem a conviver. No que diz respeito ainda ao desporto, também fazer nota de que recebemos a seleção feminina espanhola de Rugby Sevens aqui em Montemor Novo e que gostaram bastante da pequena estadia. Esperamos que este tipo de estágios possam repetir e vamos também trabalhar e construir condições para que possamos receber mais seleções nacionais nas diferentes modalidades.
Tivemos um encontro de mini-ténis, um encontro organizado pelo Clube de Ténis com os Jardins de Infância de Montemor. Isto aconteceu no período da manhã, na parte da tarde estendeu-se aos hotéis e ao todo tivemos quase cerca de 400 crianças a passar pelo Clube de Ténis. Portanto, os meus parabéns ao Clube de Ténis pela excelente iniciativa e por poder, ao fim e ao cabo, oferecer ainda mais oferta, passando o pleonasmo, permitir mais atividade física às crianças que frequentam os jardins de infância do nosso concelho. Continuamos com as caminhadas por Montemor, a próxima é já no dia 1 de julho. Desta feita será à noite. Os caminhantes serão acompanhados de lanternas, portanto não se preocupem com o escuro. E gostava de dar os parabéns ao atleta Rodrigo Leal, que foi convocado pela Federação Portuguesa de Ténis a representar Portugal no Campeonato da Europa por equipas de sub-14 em França. É um jovem que tem estado a mostrar que com esforço, trabalho e dedicação podemos alcançar os mais altos patamares do desporto. Espero que o Rodrigo continue neste caminho e é este o caminho que nós também procuramos apoiar os clubes, na profissionalização dos sistemas administrativos e na capacitação dos processos de formação de atletas. Dar também os parabéns à CHAT, nomeadamente ao fim e ao cabo, pelo prémio que recebeu na gala da CIMAC, na gala de desporto do CIMAC, em coletivo, com 5 equipas. Foi o clube mais medalhado da noite. Dar também os parabéns ao João Malhão, em representação do clube Stone Boys, que também foi premiado, mais um jovem atleta do nosso concelho, e aos 3 atletas do Cork, Alexandre Constantino, André Vilelas e Nuno Perdigão, que, apesar das parcas condições que o clube tem, têm mostrado também grandes resultados e uma excelente resiliência que lhes permitiu alcançar esses mesmos resultados. As piscinas cobertas já encerraram este ano, tivemos a festa no passado fim de semana, voltarão em setembro, com algumas alterações que espero que o público não sinta, que tem que ver com a saída de uma pessoa muito importante para aquele serviço, mas que espero, sinceramente, que possa acrescentar bastante à casa que agora vai defender, que são os bombeiros de Montemor Novo. E penso que, se me esqueci de alguma coisa, peço desculpa, mas penso que é isto. Não, importa dizer também que, no que diz respeito ao turismo, continuamos as nossas visitas ao património. Desta feita, apresentámos um roteiro mariano que tem 3 datas, já tivemos a primeira, a próxima será já no dia 16 de julho, e ainda no turismo, o Hotel Sleep and Nature, que já estão falado na comunicação social, vai abrir amanhã, dia 30 de junho, e aqui no Concelho de Montemor, entre Foros e Lavres. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguém quer usar a palavra? Sr. Vereador António Pinheiro. Então, muito boa tarde a todos. Tenho aqui 2 questões, mas agora vou só umas breves notas sobre aquilo que já foi dito aqui. Portanto, realçar de facto o reconhecimento pelo trabalho da Sulregas, portanto, na ADUA, e que de facto é um investimento que já vem de há 2 anos e tal, aqui no Concelho, portanto, que é uma questão que foi uma decisão e através de várias conversas com a empresa, no sentido de criar condições, de facto, para investirem aqui e virem para cá. Portanto, desejar que, de facto, seja uma atividade com futuro e que consigam levar por diante aquilo que são os objetivos da empresa. E em relação a esta questão das visitas, pois eu diria que espero que de facto as visitas não fiquem só pelo facto da visita e que vão trazendo mais alguma coisa para Montemor, do que para além da simples visita e de mais
uma publicidade àquilo que é o Governo. Dizer que, por várias vezes, o anterior Executivo fez convites a secretários de Estado que nunca tiveram disponibilidade para visitar o Conselho, portanto, ainda bem que agora têm disponibilidade e portanto, serão bem-vindos e certamente que o Executivo terá em condições de poder, de facto, exigir para o Conselho aquilo que é de direito. Sobre a questão da descentralização, da saúde e da educação, portanto, eu não tenho qualquer regozijo em dizer isto, mas só prova, de facto, aquilo que temos vindo a dizer ao longo do tempo, que as coisas têm estado a ser feitas um tanto ou quanto à pressa e sem qualquer tipo de programação e coordenação e, no fundo, vão-se pondo a nu aquilo que, de facto, têm sido as nossas posições sobre estas questões e agora começa-se a sentir cada vez mais isso e eu sei lá que, de facto, aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer venha mesmo a ser concretizado. Será bom, certamente, também para o nosso Conselho, tendo em conta as necessidades que nós temos para isto e sempre dissemos que a questão não era só a descentralização em si, tinha a ver também com a necessidade dos investimentos que é preciso fazer e que tinham que ser assegurados pelo Governo Central e é isso que nós temos vindo a defender e continuamos a defender até que isso de facto se concretize. Sobre as questões do voluntariado jovem, dizer que continuamos também a apoiar e que, sim senhor, e achamos que deve-se manter, até por uma questão de manter alguns dos jovens em atividade e abrir dentro daquilo que seja possível tudo o que seja atividades para os jovens. Lamentar, de facto, esta questão das piscinas, mas isto é uma questão que se tem vindo a agudizar ao longo dos anos e que nós vínhamos alertando para isto e que certamente já verificaram que havia alguma razão da nossa parte quando dizíamos que, de facto, isto estava a acontecer. E há aqui algumas coisas que principalmente a nível da questão dos nadadores salvadores, que tem que ser, de facto, alterada e que nós já vínhamos também a falar nisto, que se prende com aquilo que é a possibilidade da autarquia, do município, poder ou não vir a pagar no futuro aos nadadores salvadores e, para além disso, é a falta de cursos de formação de nadadores salvadores que têm vindo a existir ao longo dos anos, que de facto não permite que depois, com as atividades todas que vai havendo, e cada vez são mais, cada vez há mais piscinas, depois temos a questão da época balnear a nível das praias, etc. E o pessoal é pouco e com certeza os poucos que há vão fugindo para onde os salários ou a remuneração que vão oferir durante estes 3 meses é mais atrativa. Mas tenho aqui 2 questões, não sei se posso colocar já. Sim. Que se prende com o seguinte. Chegou-nos uma informação, era só para perceber se isto tem algum ponto de verdade e se existiu ou não alguma questão sobre isto, que tem a ver com uma iniciativa que alguns comerciantes tentaram ou pretendiam fazer ali junto à avenida, aqueles comerciantes ali junto à Caixa Agrícola, em que pretendiam fechar ali num determinado período aquela rua para fazerem uma iniciativa que tinha a ver com as marchas populares ou coisa do género. E que não tinha sido autorizada pelo município. Portanto, era só para perceber se isto tem alguma questão se foi assim, se não foi. Portanto, também tenho aqui algumas dúvidas, só por isso é que estou a colocar, porque lembro-me perfeitamente que, atrasadamente, a campanha que foi feita contra o Executivo da CDU sobre a questão dos comerciantes e a não criar condições para os comerciantes, e se isto tem algum fundo de verdade agora, isto que aconteceu. Para além desta questão, queria deixar aqui umas notas sobre aquilo que foi falado na última Assembleia Municipal, que tem a ver com a questão das ruas e da sujidade das ruas e das ervas, etc. Portanto, eu não estou... E quer dizer desde já aqui que não é as ervas que me vão fazer com que faça aqui alguma crítica a isto, porque sei perfeitamente
quais são as dificuldades desta situação, sei perfeitamente a cidade que temos e as ruas que temos e as calçadas que temos e portanto, conheço perfeitamente essa realidade, mas, no entanto, queria só aqui, como nota de esclarecimento, tendo em conta que na Assembleia não o pude fazer, que, de facto, esta situação, e da forma como eu entendi, e se não foi assim, peço desculpa, mas entendi que parece que o problema agora de não se poder aplicar determinados produtos foi porque o anterior Executivo não tratou de uma determinada ação que tinha a ver com um técnico com formação para esta área. Eu quero dizer que isto não é bem assim, portanto, esta questão não tem nada a ver com isso. Há, de facto, produtos que estavam a ser aplicados e que podem continuar a ser aplicados, se assim for o entendimento do Executivo, portanto, eu respeito que o Executivo, nesta altura, não o queira fazer, mas esses produtos não requeriam, nem tinham a obrigatoriedade de ter um técnico no município o tempo inteiro para resolver isto. Portanto, houve uma forma que encontramos na altura para resolver esta questão e que estava a ser feita. Aquilo que tínhamos que fazer e que também foi feito foi dar a formação às pessoas que iam aplicar esses produtos, sabendo eu também que, de facto, são produtos que não têm a mesma eficiência que tinham anteriormente, no fundo, com as matérias que eram usadas. Mas que nós íamos aplicando naquelas zonas onde achávamos que era mais premente podê-lo fazer, com os avisos que tinham que ser feitos, e coordenado com o responsável pelo serviço. Portanto, dizer que aquilo que nós tínhamos que ter, a obrigatoriedade de ter um técnico, era para a questão da construção, da criação de um espaço, que inclusivamente tinha que ser um espaço blindado, para armazenamento desses produtos. E aí tinha que haver, de facto, esse técnico. Nós não o fizemos na altura, devido às exigências que eram tidas para criar esse espaço, não tivemos condições para o fazer, e fomos fazendo isso com o levantar do produto no dia em que era aplicado, tratando isso com o fornecedor, que no dia que se trazia o produto seria logo aplicado pelas pessoas que tinham essa formação e acompanhado pelo técnico dessa empresa, ou dessas empresas, porque era mais do que uma. Por isso, dizer que, de facto, não vale a pena, quando se dá estas informações, parece que atirar a responsabilidade para cima do anterior Executivo, tendo em conta que estas ervas agora já nasceram todas depois do anterior Executivo ter saído. Portanto, e eu respeito perfeitamente e quero lhe dizer que não é a questão das ervas que me preocupa ver ervas em alguns passeios ou em alguns espaços, porque não é isso que de facto preocupa mais, ver outro tipo de lixos, que também não estou a dizer que é o Executivo que tem a culpa disso, que não é, portanto isso requer outras questões, mas de facto só deixar este pequeno esclarecimento para que não haja dúvidas sobre aquilo que estava a acontecer anteriormente. Disse. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão antes da ordem do dia? Para eu depois responder. Cumprimento o Sr. Presidente, caros vereadores, técnicos do município, público em casa também. Só reforçar aqui, numa vertente desportiva que o Sr. Vereador António Xavier há bocado muito bem que referiu e mencionou, nas visitas à escola tivemos a oportunidade também de testemunhar um aspecto de grande relevância desenvolvido pela ACHAT, que tem a ver com o trabalho nas escolas e era nessa matriz mais educacional. Gostaria aqui também de deixar deixar de facto, o grande interesse das crianças pelo xadrez e a forma como o xadrez está a ser ensinado por esta associação, com técnicos credenciados e com um perfil pedagógico muito adequado, diria mesmo excelentemente adequado. Fiquei impressionado, francamente, com toda aquela dimensão pedagógica e que pude testemunhar e pude também um pouco conversar.
portanto, o xadrez, de facto, ensina-nos aquilo que é vencer e perder, não é? A vida está um pouco balizada, muitas vezes, nestas duas dinâmicas. E como o professor de xadrez disse, ninguém perde, aprende, não é? Vence, mas não se perde, aprende-se. Achei essa componente bastante relevante e, de facto, é uma modalidade que apela à concentração, tem uma forte ferramenta educacional, porque, de facto, desenvolve a criatividade, promove a confiança, desenvolve, de facto, na hora capacidades de resolução de problemas, os reflexos na aprendizagem também ao nível de exercitar o cérebro. E também ajuda também as crianças a estarem mais concentradas, mais calmas e, de facto, une as pessoas em torno de um tabuleiro que é um teatro também de vida também, não é? E, portanto, realçar também o excelente trabalho, para além da excelente componente competitiva e dos resultados que está a obter, também vincar esta matriz educacional. Só também referir, porque vai acontecer e porque tem muito a ver também com a nossa autarquia, esta escola de balé que foi fundada em 1979 e que, de facto, desde aí já proporcionou centenas, para milhares de crianças a prática do balé a partir dos 4 anos de idade. Dizer que no próximo dia 2 de julho, no sábado, pelas 21h30, no Cine Teatro de Curso Medo, vai acontecer mais uma festa final de ano da Escola de Balé da Câmara Municipal de Montemor Novo. Portanto, naturalmente, a escola vai desenvolver um espetáculo em torno daquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, digamos assim. Portanto, fica aqui o convite à população, em geral, para este sempre importante evento cultural e também, mais uma vez, um trabalho de excelência promovido e também desenvolvido pela professora Amélia Mendonça. Muito obrigado a estas duas questões. Muito obrigado. Mais alguma questão? Então, só referir aqui, relativamente à descentralização, a Escola Básica 2-3, São João de Deus, está definida como prioritária no Concelho de Montemor Novo e todas as intervenções de grande monta que têm que ser feitas serão financiadas pelo Estado a 92,5%. É solicitada a comparticipação da autarquia em 7,5% apenas. Estas preocupações que existiam de grandes orçamentos que eram necessários e que eram quase impossíveis da Câmara suportar, é garantido pelo Estado o financiamento em 92,5%. Dizer aqui que, relativamente a essa questão da sardinhada, houve um estabelecimento comercial que solicitou o fecho de uma rua para efetuar uma sardinhada. O parecer dos serviços foi negativo, porque fechava a rua e punha em causa a segurança e uma eventual necessidade de socorro. Da nossa parte, concordámos com o parecer dos serviços, porque estava em causa também a segurança de munícipes, por isso concordámos e não permitimos que um estabelecimento efetuasse uma sardinhada fechando uma rua. Dizer aqui que na limpeza das ruas, do que entendo, Sr. Vereador António Pinetra, da sua intervenção, é que a Câmara nunca utilizou fitofarmacêuticos, é isso? Eu disse que nós utilizávamos os fitofarmacêuticos. Sim, ok. A partir de uma determinada data, agora não tenho aqui presente, deixou-se de utilizar aquilo que se usava antes, por causa daquela questão do glifosato, que tinha uma matéria que agora não tenho aqui o nome, e essa não podia ser utilizada. Então, desde agora, havia produtos que podiam ser usados. E o que nós também tínhamos que ter era tínhamos e ainda temos, isso mantém-se, um local para armazenamento desses produtos, com porta blindada, com uma série de seguranças que era preciso fazer. E por isso, e isso sim, tínhamos que ter um técnico que acompanhasse e que tivesse essas questões. Aquilo que nós fazíamos na aplicação dos produtos, eu sei que não eram produtos tão eficientes como os outros, porque às vezes aplicavam-se e bastava que no dia a seguir que se aplicava que chovesse para aquilo já não produzir efeito. O que se fazia e que tínhamos era com os fornecedores que faziam isso,
aquelas fichas técnicas que era preciso preencher, portanto eram eles que asseguravam isso, e só o produto era entregue, por exemplo, se amanhã queríamos aplicar, vinham a trazer 5, 10, 15 litros, aquilo que fosse o entendido, para serem aplicados nesse dia, por pessoas que tinham, e têm com certeza, alguns, pelo menos só se alguns já caducaram, a formação para aplicar esse tipo de produtos. Portanto, foi isto que eu tentei dizer, se não expliquei bem, peço desculpa. Sim. Então, o que quero dizer é que desde 2015 a Câmara de Montemor não aplicou fitofarmacêuticos, glifosatos, nas calçadas, é isso? Porque a proibição é desde 2015. Com aquela determinada substância que existe, que é uma substância que foi completamente proibida. Essa não se aplicou. Portanto, o que se aplicavam eram produtos que era possível aplicar nos espaços públicos. Certo, não sei agora os nomes, quer dizer, podemos ir lá ver nas faturações. Pronto, não era só para constatar. É assim, do conhecimento que temos, qualquer tipo de aplicação na via pública requer um licenciamento na DRAP Alentejo, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, que não existe em nome da Câmara Municipal de Montemor Novo. Qualquer tipo de aplicação de produtos, seja fitofarmacêuticos ou semelhantes, mas de menos força de intervenção. Desde 2015 que era necessário existir um técnico interno responsável, condições de armazenamento e o pedido também à Direção-Geral à DGAV também, salvo erro, à Direção-Geral de Veterinária e à Direção-Geral de Agricultura e Pescas do Alentejo. Isso não existe. E nós vimos com esta dificuldade e estamos a contratar empresas licenciadas que tenham essa capacidade. O que é facto é que estas empresas estão naturalmente muito solicitadas, têm muito trabalho, as que estão licenciadas, e algumas delas acabaram por perder a licença e não conseguem dar resposta às inúmeras solicitações das câmaras municipais. É um produto que existe pelo país fora, por essa Europa fora, e estamos a tentar reduzir a quantidade também de produtos com glifosato que se aplicam. E, de facto, este ano não temos essa possibilidade. Para o ano, esperamos ter já também um técnico responsável. Está em vias de contratação um engenheiro florestal que depois também certamente irá ter ou irá tirar as qualificações necessárias para esta aquisição e para ter as licenças de aplicação. Mas o que é facto do conhecimento que temos é que qualquer aplicação na via pública necessita ter estas exigências que a Câmara Municipal de Montemor Novo não tem. Daí a nossa intervenção na última Assembleia Municipal. Passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Sim. No último ano existe uma contratação, foi feito concurso público, foi tudo isso, de uma empresa para aplicar essas coisas. E depois nós tínhamos trabalhadores nossos, no município, com a formação, que também apoiava nessa distribuição. Portanto, era assim que isto era feito. Portanto, não havia qualquer tipo de ilegalidade naquilo que era feito. Portanto, se têm dificuldade agora em contratar, e eu acredito perfeitamente que tenham, porque sei que perfeitamente as condições que existem, a falta de pessoal que existe, inclusive empresas que provavelmente também deixaram de operar por várias dificuldades. Portanto, sei perfeitamente isso e consigo compreender isso. Agora, não se pode dizer aqui é que estávamos a cometer ilegalidades desde 2015, quando se sabe que, inclusivamente, até a norma da União Europeia vai até 2024. Em 2024, provavelmente vai haver uma alteração e uma proibição total de todo, ou não sei o que é que vai ser decidido, portanto. E é só isto que eu estou a tentar que se esclareça e que fique claro. Já agora não vão estar a crescer ervas aí junto às paredes e que se continua a dizer que foi a CDU que ainda continua a ter o problema das ervas estarem a crescer junto às paredes. Pronto. Não é? Já agora? Ninguém disse que foram cometidas ilegalidades. Nem ninguém disse que é a CDU que tem culpa das ervas crescerem
O que é facto é que a Câmara Municipal de Montemor Novo, desde 2015, que deveria ter um técnico responsável pela aquisição, pela salvaguarda e pela aplicação de fitofarmacêuticos, devia ter um local de armazenamento, porque um concelho com a nossa dimensão já devia ter isso, até poderia ser um local de armazenamento dos produtos para as várias freguesias, e não o tem, desde 2015. Entendimento, o nosso entendimento não é esse. Portanto, havia formas na altura, conseguiram-se formas de ultrapassar essa situação, tendo em conta as exigências e as dificuldades que era criar esse tipo de local de armazenamento. E não tinha só a ver com a questão do técnico, tinha a ver com muitas outras coisas. Com certeza, quando chegarem lá com o projeto para construírem isso, vão se deparar com essas dificuldades. Não é impossível. Passa a palavra ao Sr. Vice-Presidente. No fundo, um bocadinho, o Sr. Presidente já disse, não é? Que, de facto, o controle da vegetação infestante no espaço público é, de facto, um desafio cada vez que se coloca de uma forma, numa escala maior, não é? Temos essa consciência. Mas para quem lá em casa nos ouve, até aqui haver algum lado pedagógico também, que as pessoas percebam, não é? De facto, não foi possível aplicar herbicidas no espaço urbano, ou seja, a mão da química, pois não estavam asseguradas as condições exigidas para esse efeito. Isto é um dado inequívoco. As pessoas lá em casa também têm que saber esta variável, que isto fique bem claro. De facto, e isto implicava um processo demorado e que, de facto, exigia, como já foi aqui dito, um técnico credenciado por efeito, que não está disponível, como já foi dito também nos serviços municipais, mas está em fase de contratação, e um local adequado para o armazenamento e preparação das caldas. Isto é um dado inequívoco, não é? E, de facto, por esse motivo, nos últimos meses não foram aplicados herbicidas pelos serviços municipais na cidade, portanto, na via pública, o que levou naturalmente também um esperado e um aumento do crescimento da vegetação espontânea, não é? E, de facto, este conjunto de dificuldades foram implementadas algumas medidas, de facto, complementares, digamos assim, alternativas à monta química. Naturalmente, um plano de trabalho com a equipa da Mota Mecânica, com a sinalização prévia dos locais para no estacionamento e passagem de dos trabalhos, com os meios humanos disponíveis que, de facto, revelam-se, é evidente, insuficientes para a limpeza de toda a cidade, já falo do concelho que também é importante focar, os quais também tiveram afetos à gestão de faixas de combustível em meio rural. A equipa, de facto, mostrou-se reduzida porque, na ausência da monta química, é claramente necessário mais tempo de mão de obra, não é? Isto parece-me que é um dado claro, não é? Portanto, isto acho que é um dado importante. Depois também a adaptação de roçadoras existentes, a aquisição de banda protetora que reduz a projeção de pedras durante a utilização, complementada com a utilização de painéis protetores portáteis, portanto, algumas reclamações devidas a danos e riscos para viaturas e pessoas, isso ainda há pouco tempo também foi chegada essa informação. Portanto, apesar dos resultados atuais não serem, de facto, os mais positivos, existindo, de facto, um conjunto variado de reclamações, entende, de facto, o município e os serviços dever seguir uma estratégia de não utilização, redução de produtos fitofarmacêuticos à base do glifosato e outros herbicidas sintéticos, não é? Priorizando o reforço de meios mecânicos e o uso de herbicida biológico à base de ácido pelargónico, não é uma terminologia que domino, por exemplo. Portanto, ainda não existem alternativas viáveis a esta componente. Há sensibilização e envolvimento da população. Trata-se de um processo que tem o propósito de melhorar as condições de vida para todos, não é? Portanto, torna-se assim imprescindível planear a transição para a redução de herbicidas através da elaboração de orientações e estratégias e procedimentos que envolvam os colaboradores, especialmente os jardineiros e cantoneiros de limpeza, isso já está a ser feito, garantindo o adequado apoio técnico ao longo desta transição e um misto de soluções que envolvam a moda mecânica ou térmica, que está em estudo, e a moda química em casos muito específicos, não é? Bem como medidas de prevenção, alteração, reparação de pavimentos, utilização de plantas de cobertura, etc. E uma maior aposta na sensibilização e comunicação atempada com a população. É importante também que as pessoas, de facto, o rosto, a cara da cidade não está bonita, mas também percebam um pouco o estado das coisas, o estado da arte relativamente a isto, não é?
Pronto, há aqui um conjunto de coisas que eu acho que é importante aqui dizer. Neste momento está a ser feito um mapeamento das zonas e uma organização também por parte dos serviços de forma a dar resposta dentro daquilo que são os condicionalismos atuais existentes, não é? Pronto, por exemplo, o Lar das Palmeiras sei que já foram tiradas também, retiradas as ervas e, portanto, mas depois já sei que houve protestos também relativamente à forma como elas foram tiradas e, portanto, há sempre esta duplicidade de olhar sobre as coisas. Pronto, isto é serviço público e, portanto, nós estamos aqui para resolver as situações em conjunto com os serviços e optamos pelas melhores soluções de acordo também com o Estado em que estamos também neste momento. Mas é importante que as pessoas percebam esta questão do controle da vegetação e festa na via pública e quais as causas também e as variáveis que às vezes condicionam o próprio trabalho dos serviços, não é? Além dos herbicidas, menos pessoal. Pronto, há aqui, e evidentemente que a mão da mecânica leva depois um acréscimo de mão de obra e mais tempo. Pronto, é só esta notinha também aqui. Não sei se ajudei muito, mas a ideia... Sim, obrigado, Sr. Vice-Presidente. Mais alguma questão? Não havendo questões antes da ordem do dia, passaríamos de imediato à mesma. Temos no ponto 1, Gabinete de Apoio à Presidência e Variação, proposta data número 6 de 23 de março de 2022. Eu iria solicitar que este ponto, como habitualmente, diga. De acordo, não é? Tinha uma proposta que era esta ata passar para a próxima reunião, tendo em conta que não está o vereador Gil. E eu acho que ele tinha qualquer coisa, pelo menos falou-me nisso. Sim, então, e como é uma ata, da minha parte também concordo. Reunião, vimos uma série delas, se pudéssemos despachar esta, passava para o próximo. Ok, então, da minha parte também concordo. Há concordância? Toda a gente? Então a ata número 6 de 23 de março de 2022 passará para a próxima reunião de Câmara. Passemos então ao ponto 2 do Gabinete das Associações. Temos na linha A proposta de apoio a alunos carenciados de setembro de 2021 a maio de 2022 da Associação de Solidariedade Social das Silveiras. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Sim, sim. Bem, em relação aqui a este ponto, tenho aqui uma nota, deixa-me lá ver se eu consigo abrir isto aqui. Isto não está a querer abrir, mas de qualquer... já está. Isto aqui na fundamentação, ou seja, na comunicação, aqui para o terceiro parágrafo, o objetivo de apoiar as famílias com dificuldades socioeconómicas através de uma política de maior intervenção e participação, atendendo às atuais competências dos municípios no domínio da ação social escolar, foi aprovada a reunião de Câmara de 24 de setembro de 2022. Ora, nós ainda lá não chegamos. Um protocolo, portanto, eu não sei qual é a reunião onde isto foi aprovado, mas ao ler isto, há qualquer coisa aqui que não está certamente. Será 2021, não? 24 de... É uma gralha. A reunião de Câmara de 24 de setembro de 2021. Aqui não sei se será 2021, tendo em conta que as eleições foram 26, eu não sei se houve aqui reunião, se podia ter sido aprovado nesta. Não sei. Eu tenho aqui apontamento das reuniões de Câmara. Não é nada contra que isto vá, mas convinha de facto pôr-nos isto no sítio certo, não é? Sim, sim. Então, dê-me só... A 24 de setembro também não pode ser, porque a reunião foi a 22 de setembro de 2021. Poderá aprovar isto e corrigirem depois esta questão, não sei. Sim? Ok, então passamos às outras alíneas e depois já verificamos qual a data da reunião de Câmara deste protocolo com o Centro Lúdico das Silveiras.
Na linha B, temos o subsídio de deslocação para aluguer de autocarro a Corroios, da Cooperativa de Habitação Económica Alentejana, a XE, do Grupo Coral Fora de Horas. Pergunto se existe alguma questão. Sim. Não sei se... Pronto, não havendo nenhuma apresentação deste ponto, eu até a intervenção que vou fazer incluo já aqui a linha B, C, portanto, B, C, D, E e F, portanto, o resto destas alíneas. Nós temos, de facto, apoiado e aprovado aqui determinadas verbas e apoios para o movimento associativo, para as várias associações. Verifico que há aqui uma alteração agora na fundamentação destas propostas. Não estou em condições de ir aqui discutir se esta é ou não a forma mais correta. Não, de facto, não consigo estar e nem me consigo aqui situar em condições de poder votar favoravelmente estas propostas, tendo em conta esta alteração que aqui foi feita. Estive a tentar ler e a tentar perceber como é que isto estava enquadrado aqui desta forma. Dá-me ideia que, e não percebo, portanto, até porque há aqui questões que têm 70% de apoio, há outras que só têm 30%, portanto, com base em que é que há estas diferenças e o porquê, tendo em conta que não aparece aqui explicado, isto é referente só aqui a uma determinada lei, um artigo de uma lei, portanto, que eu não estou a dizer que isto não esteja correto, apenas e só porque houve esta alteração em relação àquilo que era habitual fazermos e decidirmos. Tenho aqui algumas dúvidas sobre isto e o porquê desta alteração, tendo em conta que sabemos que há necessidade de rever o regulamento de apoio ao movimento associativo, mas assim sem saber do porquê, ou seja, de uma reunião para a outra, altera-se a fundamentação e no fundo, não estou a dizer que se altera os critérios, mas há de facto aqui coisas com apoios de 30%, outras de 70%, em base e com o quê e como é que se decide de facto estas percentagens e sendo assim, nada contra os apoios ao movimento associativo, continuamos a apoiar e disponíveis para continuar a dar todo o apoio ao movimento associativo, inclusivamente, se assim for entendido, podermos participar com as nossas opiniões sobre a necessidade de rever o dito regulamento, sempre em conjunto com o movimento associativo, com todas as associações, mas salvaguardando aqui responsabilidades financeiras desta questão, não me sinto em condições de votar favoravelmente estas propostas. Não é nada contra o apoio ao movimento associativo, apoio e não tenho problemas nenhuns em manter estes apoios, desde que eles sejam enquadrados da forma como eram antes e não com esta alteração, sem saber o porquê, nem me ter sido explicado o porquê. Portanto, não consigo votar favoravelmente estas propostas. Sim, muito obrigado. Iria passar a palavra ao Sr. Vereador António Xavier. Esta explicação já foi dada várias vezes e noutros apoios, noutras reuniões de Câmara, pelo menos veio do Desporto e da Juventude, veio sempre baseado na norma que está em vigor, que é a Lei 75 de 2013. O regulamento atual de apoio às associações do município não está em vigor, deixou de estar com a entrada da lei. Relembro que a Câmara em 2015 fez uma alteração e, não tendo publicado o dito regulamento, torna o documento ineficaz e, portanto, não produz efeitos. Ainda assim, as deliberações aqui tomadas têm em conta, e isso o Gabinete das Associações teve sempre esse cuidado, em assumir os critérios que estavam aprovados em reunião de Câmara, esses sim, aprovados em reunião de Câmara, e aqueles que balizaram a construção do regulamento conhecido como RAMA. Se repararem, o transporte, seja para o desporto, seja aqui para Atividade cultural. o coral, foi 70%. Ambas as atividades de eventos foram apoiadas em 30%.
e os torneios e deslocações tiveram por base o critério que está previsto no revogado Rama na concessão de apoios por participante e tendo em conta o local onde o evento decorre, os dias e tudo mais. Não podemos consagrar num documento que é aprovado e tem eficácia a previsão legal de um documento que está revogado. Portanto, a lei é 75 de 2013. Mesmo que nós tivéssemos regulamento, esta explicação estaria sempre correta, porque na hierarquia das fontes temos a União Europeia e a Constituição, logo a seguir a lei, e o regulamento municipal está aqui em baixo, na base da pirâmide, não há nada abaixo, salvo algumas diretivas e coisas novas que por agora, ou despachos governamentais que parece que também já têm a força de lei. Portanto, estando aqui em causa a consagração do apoio, aliás, a entrega deste apoio prevista na Lei 75 de 2013, é óbvio que este apoio é legítimo e, como não poderia deixar de ser, para que dúvidas não houvessem, este documento foi visto entre o Gabinete Jurídico e o Gabinete das Associações, como é óbvio. Muito obrigado. Muito obrigado. Ou seja, os critérios são os mesmos que existiam no Rama. Só que os apoios não podem ser baseados no Rama porque, neste momento, não pode estar em vigor. Houve a alteração da lei em 2013, foi alterado o Rama, mas não foi publicado, por isso não pode ser utilizado. Mas os critérios são os mesmos, só que temos a base que sustenta esta atribuição, é a lei 75 de 2013. Eu não estou em condições de discutir isto tecnicamente, como é evidente. Despertou-me a atenção a esta situação e tive o cuidado de dizer, não estou a dizer que não esteja correto, não me sinto à vontade para votar favoravelmente, não tem nada a ver com o apoio pode ser este e até pode ser mais. Eu acho que se calhar há aqui uma situação ou outra que até no lugar dos 30% poderíamos chegar até mais à frente, mas independentemente disso é o que está aqui. Agora, da próxima, depois de me ir inteirar destas situações e verificar isto, poderei começar a votar favoravelmente a estas questões, esta para já, e como disse, que tem a ver também com certeza com responsabilidades financeiras que todos nós temos, não me sinto à vontade para o fazer, portanto, neste caso, não voto favoravelmente estas 4 ou 5 propostas, 4, 5 alíneas que estão aqui. Muito obrigado. De qualquer forma, dizer que não é a primeira vez que os apoios a associações vêm baseados na lei e não no regulamento de apoio ao movimento associativo. Não me apercebi de outras vezes. Já foi, mas este assunto já tinha sido aqui. Não estou a dizer que não, mas não me apercebi. Peço desculpa. Ok. Então, assim sendo, posso colocar à votação a linha B. Ou ainda estamos na linha A? Peço desculpa, agora também me perdi. Estamos na linha A ainda. Peço desculpa. Informação da reunião de Câmara. Não, mas estamos em que linha? A. Já votámos a A? Não. Ficámos a ver, ok. Certo, muito obrigado. Peço desculpa pela confusão. A linha B, o subsídio para a deslocação do aluguel do autocarro, sim, já tinha referido para a deslocação do Grupo Coral Fora de Horas da Xé Alentejana. Assim sendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Peço desculpa, alguma interrupção? Alguma questão importante? Ok. Certo, mas na linha B, 2 votos contra, pergunto quem se abstém. 4 votos favoráveis dos eleitos do PS, do eleito Juntos para Fazer a Diferença, CDS-PSD, e 2 votos contra da CDU. Informar que temos já a data da reunião de Câmara onde foi aprovada, relativamente à linha A, onde foi aprovado um protocolo com o Centro Lúdico de Silveiras, e este protocolo data de 8 de setembro de 2021. Por isso, a correção
é na data que deixa de ser 24 de setembro de 2022, é claro que não poderia ser, e passa a ser 8 de setembro de 2021, data da reunião de Câmara onde foi assinado este protocolo. Pergunto se estamos em condições de votar ou se quer ainda analisar este ponto com mais pormenor. Formação dos serviços é essa. A data aqui... Sim, Sra. Vereadora Sílvia. De facto, a data da reunião de Câmara é 8 de setembro de 2021. No entanto, o protocolo foi assinado a 24 de setembro de 2021. Daí aqui este lapso que vem no documento. Claro. Mas 2022 ainda lá não chegámos, portanto aí não podia ser. Havemos de esperar. Só por isso. Então, e podemos acrescentar depois também aqui na introdução que foi aprovado em reunião de Câmara a 8 de setembro de 2021 o protocolo a aplicar a partir do ano letivo 2021-22 que regulamenta o funcionamento do Centro Lúdico Silveiras, assinado em 24 de setembro de 2021. Concordam com esta introdução? Assim sendo, ia pôr à votação a linha A, ponto 2, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A linha A é aprovada por unanimidade. Na linha C, temos a proposta de apoio à organização de eventos, 48º aniversário do Centro Cultural Recreativo e Popular, 1º de maio de São Geraldo. Há uma questão relativamente a este ponto, sem ser a que foi colocada há pouco, do Rama. Não havendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado com 4 votos favoráveis, 3 dos eleitos do PS, 1 do eleito da coligação Juntos para Fazer Diferente CDS-PSD e 2 votos contra da CDU. A linha D, proposta de apoio às refeições no âmbito do Festival do Canto ao Rock, Associação de Formação Artística e de Bem-Estar. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Eleito com 4 votos a favor, 3 dos eleitos do PS, 1 do eleito Juntos para Fazer Diferente CDS-PSD e 2 votos contra da CDU. Na linha E, proposta de apoio à participação em torneio internacional do Rugby Clube de Montemor. Pergunto se existe alguma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Eleito com 4 votos favoráveis, 3 dos eleitos do PS, 1 do eleito Juntos para Fazer Diferente CDS-PSD e 2 votos contra da CDU. E a linha F, proposta de apoio à realização de concurso nacional de salto do Centro Hípico Dom Duarte. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Eleito, aprovado com 4 votos favoráveis, 3 dos eleitos do PS, 1 do eleito da coligação Juntos para Fazer Diferente CDS-PSD e 2 votos contra da CDU. 5 linhas, não sei se quer que leia. Sim, já agora. Sim. Então, declaração de votos dos eleitos da CDU na Câmara Municipal de Montemor Novo, relativo ao ponto 2, a linha B, C, D, E e F, da reunião de Câmara de 29 de junho de 2022. Considerando que a CDU sempre apoiou e continuará a acompanhar e apoiar o movimento associativo, sendo Montemor Novo uma referência nacional no trabalho associativo, com destaque na área da cultura, desporto e social. B. A proposta apresentada não considera o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, em vigor, devidamente publicado no Diário da República, segunda série, número 214, de 8 de novembro de 2005. C. Esta forma de apresentar propostas que agora esta coligação PS-CDS-PSD quer implementar prejudica claramente o movimento associativo do Conselho. Os eleitos da CDU têm dúvidas sobre o enquadramento legal apresentado para suportar estas propostas. D. A CDU está disponível, tal como tinha em programa eleitoral, a contribuir para fazer a revisão do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e acompanhar todas as fases referenciadas na lei e a que essa revisão deve ser elaborada com o envolvimento e contributo das associações. Face ao cima exposto, os eleitos da CDU na Câmara Municipal votam contra a proposta apresentada.
Eu depois envio à Paula esta questão. Muito obrigado. Passemos ao ponto 3. Divisão da Administração Geral e Financeira. Temos na linha A a apreciação da situação financeira. Foi recebida hoje de manhã para conhecimento. Temos na linha B um pedido de troca de viatura de táxi, referente à licença de táxi número 11. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Na linha C temos outro pedido de troca de viatura de táxi, da licença de táxi número 7. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Na linha D, proposta de recrutamento com recurso à reserva, contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de técnico de informática adjunto. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Sim. Em relação a esta linha e depois as outras duas que se seguem em termos de contratação de pessoal, dizer que, pronto, só deixar aqui no fundo uma à parte, e de facto quando se está deste lado é uma coisa, quando se está desse é outra, mas julgo que certamente o Sr. Presidente e os seus parceiros já devem ter feito uma reflexão sobre de facto aquilo que ia sendo dito ao longo dos anos, que a Câmara de Montemor, o Novo, era o principal empregador do Conselho, que tinha gente a mais, que tinha... Pronto, uma série de considerações que nem vale a pena agora pôr para aqui. Isso aí é mentira. Nunca disse uma coisa dessas. Que tinha gente a mais. Não? Nunca me ouvi dizer que tinha gente a mais. Tinha gente a menos? Nunca me ouvi dizer que tinha gente a mais. Quer dizer, era o principal empregador e que não deveria ser, quer dizer... É mentira? Não é mentira, pois por não ser mentira é que eu estou a chamar a atenção e estou a dizer isto. É mesmo por não ser mentira. É que de facto já havia muitos... Aquilo que tem estado a acontecer nos últimos 8 meses tem sido um exponencial de crescimento de trabalhadores no município, que eu não estou nada contra, pelo contrário, e até já vinha defendendo isto há algum tempo, que era termos mais trabalhadores. Portanto, não tenho nada contra isto e nem vou votar contra, de facto, a contratação e a contratarmos estas pessoas. Não é nada disso. É só deixar, de facto, este alerta, porque quando queremos fazer política de uma forma, diria, menos clara, menos correta, a gente diz coisas que não deve dizer. E depois caia-nos em cima, certamente, com esta questão. Porque, de facto, tem sido aqui uma série de... Para além dos que são contratados e que entram em concurso, são as prestações de serviço, etc. Mas isso será para discutir noutra altura, nem sequer é agora. Mas é só deixar, de facto, este alerta sobre esta questão do aumento considerável de trabalhadores no município, para o qual eu não tenho nada contra os trabalhadores que trabalham para o município, é só aquilo que se dizia e aquilo que se faz, que no fundo não bate a bota com a perdigota. Isso. Muito obrigado. Dizer só aqui que nunca disse que a Câmara tinha trabalhadores a mais. Agora, que era política da CDU manter para todo o sempre a Câmara como o principal empregador do Conselho, era. E que não houvesse empregadores da mesma dimensão, ou que se aproximassem. Era completamente política da CDU. Há de ver que a política deste Executivo que está aqui é uma política completamente diferente de abertura. De abertura para que haja grandes empregadores no Conselho de Montemor Novo, para que venha massa crítica para Montemor, para que venha gente nova, com novas ideias, com novos horizontes, muito diferentes daquilo que era a gestão CDU do nosso Conselho. Uma gestão castradora e uma gestão fechada sobre si própria. Nunca disse que a Câmara Municipal tinha trabalhadores a mais. E, aliás, o senhor sabe, também saem trabalhadores da Câmara Municipal. Ainda há pouco falámos num que sai dos serviços esportivos da Câmara Municipal, mas que não vem aqui a reunião. Há gente que sai, vem aqui é os que entram. Os que saem não vêm aqui. Por isso, essa conversa e de falar de política feita de uma forma menos clara, peço desculpa, mas é completamente mentira. Mentira. Pergunto se há mais alguma questão relativamente a este ponto.
Diga. Então, eu sei que saem trabalhadores, mas sempre saíram. Parece que só agora na gestão do PS é que estão a sair trabalhadores. Não, sempre saíram. Não, o senhor está muito E o senhor não me vai dizer, aqui. e o senhor agora não me vai dizer, porque é mentira se o disser, que não tem havido um aumento de trabalhadores no município desde que o senhor assumiu a Câmara Municipal. Se o senhor disser que não é verdade, que isto que eu estou a dizer não é verdade, eu digo já que é mentira. O senhor está a dizer Mas que, eu não disse que isso não está a acontecer. Eu não estou a dizer que o senhor que disse. Estou a dizer é que o senhor está-me a chamar mentiroso sobre determinadas questões. Que era o senhor que as dizia, não era eu. Era o senhor. Há vídeos aí feitos por si que nós podemos os pôr aqui para você os ouvir. Se calhar, eu acredito que na flor do calor de dizermos coisas, a gente diz coisas que às vezes depois não correspondem àquilo que queríamos dizer. Mas quero dizer que o município precisa de facto de trabalhadores. Há uns que saem, há outros que entram. Não é verdade aquilo que o senhor diz, que nós tínhamos uma política fechada, não queríamos. Não, o senhor ainda há bocadinho inicia. O senhor inicia a reunião, a dar conhecimento do investimento em Montemor, com certeza que cria empregos. Foi um investimento do nosso tempo, não foi o senhor que para cá o trouxe? Ou foi? Agora também já foi você que trouxe? Eu ainda não vi, estou à espera, com certeza, ainda não teve tempo. Sei perfeitamente. Ainda não teve tempo. Estou à espera de ver quais são, de facto, os seus investimentos, aquilo que o senhor traz para cá de novo, para a criação do tal emprego, para a abertura de mentes, como o senhor diz. Estou à espera, de facto, de ver isso. Para depois, eu serei o primeiro a dar-lhe os parabéns quando isso acontecer. Agora, por enquanto, não o posso fazer, porque, de facto, ainda não vi nada. É só aquilo que se diz. E o blá, 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 vale aquilo que vale e cada um vai analisá-lo da forma que assim entender. E por isso, eu sei que saem trabalhadores, uns saem, outros entram, outros... Mas não me vá dizer que, de facto, isto que eu estou a dizer não tem correspondido à verdade nos últimos meses. Porque tem. E, inclusivamente, já lhe disse, não tem nada contra, inclusivamente, e se há uma reserva, se há um recurso à reserva, que a gente que aproveite, porque certamente será a forma mais rápida de ter cá os trabalhadores. Portanto, completamente de acordo. Agora, não podia deixar passar sem dizer isto. Disse. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Eu nunca disse que a Câmara tinha trabalhadores a mais. Aliás, há muitos setores que estão completamente deficitários e que precisavam de mais gente. Disse que havia uma política de manter a Câmara como o principal empregador do Conselho. Apenas, somente. E havemos de continuar a contratar para setores que estão deficitários. Aliás, os senhores tinham um quadro pessoal com 500 pessoas. Não digo isso? Você sabe que isso não é verdade? O quadro pessoal tinha, não estava os lugares preenchidos. Não, você pode dizer o quadro pessoal era muito superior. O mapa pessoal que tinha, o quadro pessoal, o senhor tem o último fecho de contas, tem lá a quantidade de trabalhadores que nós tínhamos. E o quadro pessoal tinha quantas pessoas? Não é o quadro pessoal. O quadro pessoal, isso não conta, não é? O quadro pessoal, não, o quadro pessoal eram aqueles que de facto cá estavam. Não é aqueles que o mapa pessoal de facto contemplava. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Pois estamos. Estamos a falar de desde coisas o princípio diferentes. desta conversa. Uma coisa é os lugares que estavam ocupados e o número de trabalhadores que tínhamos. 300 e qualquer coisa que não me recordo agora, 70 e tal ou 80 por aí. Outra coisa era, de facto, o mapa pessoal que existia, com uma série de lugares que foram eliminados e que normalmente todos os anos eram eliminados alguns e outros iam-se mantendo. Portanto, essa é que é a grande verdade. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a inventar números que não são a realidade das coisas. O que nós devemos chegar, e com certeza, e eu ainda nem sequer lhe fiz essa pergunta, no final do ano, no fecho de contas, no relatório há de lá vir com certeza quantos trabalhadores temos. E depois comparamos com 2021, comparamos o 2022, certo? Pronto, e se o senhor me disser que mantém o mesmo número, tudo bem, se forem mais eu tenho que dizer que são mais, se forem menos também tenho que dizer que são menos. Agora, não pode justificar a todas as entradas que têm estado a acontecer só com as saídas, porque isso não é verdade. Mas eu também não estou a justificar isso, senhor. Mas eu não estou a dizer que o senhor está a justificar, mas foi isso que disse. E se chegamos ao final do ano e tivemos mais trabalhadores na autarquia, qual é o problema? Não há problema nenhum. Onde é que eu me estou a contradizer nisso? O único problema é só aquilo que o senhor dizia antes e aquilo que diz agora. É o único problema, não há mais problema nenhum. E pronto, eu não digo mais nada sobre isso. Eu nunca disse que a Câmara tinha trabalhadores a mais. Fica aqui bem claro. Eu não digo mais nada sobre o assunto. E já ficou aqui bem explícito que não era isso que eu dizia. Se quiser continuar a reunião, continue. Se não quiser, não está.
Não? Menos clara é a sua atuação e as suas afirmações. Peço desculpa. Está bem. Peço desculpa ou não peço desculpa, porque é mesmo assim. A linha D, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A linha E, proposta de recrutamento com recurso a reserva, contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para um assistente operacional cantoneiro de limpeza. Há uma questão? Não havendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. A linha F, proposta de recrutamento com recurso a reserva para 3 assistentes operacionais jardineiros. Pergunto se há uma questão. Não havendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Proposta é aprovada por unanimidade. Na linha G, autorizações de pagamento de despesa entre 1 de maio de 2022 e 31 do mesmo mês de 2022, para conhecimento. Na linha H, concurso público 2/2019, empreitada para remodelação e ampliação da Escola Básica Jardim de Infância de Santiago de Escoral, a requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância. Trazemos aqui a revisão de preços definitiva. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade. A linha I, ajuste direto número 20/2022 para a aquisição de bens para o fornecimento de energia elétrica em instalações municipais, aprovação do projeto de decisão de adjudicação em minuta de contrato. Uma questão relativamente a este ponto? Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A linha I é aprovada por unanimidade. Na linha J, concurso público 2/2022, aquisição de bens, fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições escolares, lotes 2 e 6, não apresentação de documentos de habilitação, caducidade da adjudicação e audiência prévia. Pergunto relativamente a este ponto se existe alguma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade. Na linha 4, divisão de planeamento e desenvolvimento económico, temos o relatório, na linha A, a linha única, o relatório de abertura de propostas e proposta de adjudicação para os divertimentos da Feira da Luz Expomor 2022. Relativamente a este ponto, há uma questão? Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade. No ponto 5, divisão de gestão urbanística, na linha A temos os licenciamentos. Sra. Vereadora Sílvia, quer apresentar este ponto? Sim, obrigada. Boa tarde a todos. Os 2 primeiros pontos são para aprovar de acordo com o parecer dos serviços. São, no fundo, pedidos de licenciamento. Os outros 2, no que diz respeito aos licenciamentos, são para indeferir, também de acordo com o parecer dos serviços. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão. No existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? São os licenciamentos aprovados por unanimidade. Nos requerimentos, Sra. Vereadora Sílvia, há uma questão a realçar? Não, são alguns para deliberação, os outros são para ratificação. Muito obrigado. Há uma questão relativamente à linha B. No existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E na linha C, as vistorias, apenas uma vistoria, constituição de regime de propriedade horizontal. Há uma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Divisão de apoio operacional, obras, águas e saneamento. A linha A, empreitada de renovação de infraestruturas e pavimentos na Rua dos Bombeiros Voluntários, em Montemor Novo. Informação número 4, conta final da empreitada. Pergunto se existe aqui alguma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovada a linha A por unanimidade. Na linha B, empreitada de ampliação, adaptação de edifício para crematório, tomada de posse administrativa. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Na linha C, temos o auto de medição número 3, da empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1, de Montemor Novo.
Há uma questão relativamente a este ponto? Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado com 4 votos favoráveis dos eleitos dos vereadores do PS e um do vereador CDS-PSD e 2 abstenções da CDU. A linha D, empreitada de requalificação da Escola Básica número 1 e refeitório escolar, alta medição número 12. Há uma questão relativamente a este ponto? Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Uma ou duas? Duas. Aprovado com 4 votos favoráveis, 3 eleitos do PS, um do vereador CDS-PSD, 2 abstenções da CDU. A linha E, empreitada de requalificação da Escola Básica número 1 de Montemor Novo e refeitório escolar, alta medição número 13. Há uma questão relativamente... Quatro votos favoráveis, 3 do PS, um CDS-PSD e 2 abstenções da CDU. Sim, faz favor. Estes, para os autos de medição. Declaração de voto dos eleitos da CDU na Câmara Municipal de Montemor Novo, relativo ao ponto 6, as linhas C, D, E e F, da reunião de Câmara de 29 de junho de 2022. Considerando que, por não acompanharem o decorrer dos trabalhos das obras referidas no ponto, e desta forma não conseguir aferir com os documentos apresentados, os eleitos da CDU abstêm-se na proposta apresentada. Eu depois envio também esta questão. Muito obrigado. Pergunto se houve inscrição de municípios para atendimento. Não existiu. Então pergunto a Paula Mira se estamos em condições de... Vamos aguardar um pouco para a leitura da minuta da ata. Estou pronta, Sr. Presidente, quando quiser. Faça favor. Minuta da ata da 14ª reunião de Câmara Municipal de Montemor Novo, realizada no dia 29 de junho de 2022, do mandato 2021-2025, de acordo com o número 3 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Local, auditório da Biblioteca Municipal Almeida Faria. Final da reunião... Só um bocadinho. Presenças. Manuel Vidigal Galvão, Presidente da Câmara Municipal, e os senhores vereadores Henrique José Leocádio Lopes, Silvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos, António Luís Pinto Xavier, António Adriano Mateus Pinetri e Paula Cristina Vacarinho Birro. Ausente esteve o senhor vereador Gil Pegado Porto, por motivos profissionais, falta considerada justificada. E em conformidade com o disposto do número 2 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, estiveram presentes para dar apoio ao órgão a chefe de gabinete Paula Cristina Pinto Martins e eu, Paula Cristina Barreto Arraiolos Mira, que secretariei a reunião. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente com atendimento por marcação em alternativa. Está disponível o atendimento por via digital através do e-mail gap@cmmontemornovo.pt, ao abrigo do número 2 e 3 do artigo 30º da Lei 1A 2020, de 19 de março. Ponto 1. Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. A linha A, proposta de ata em número 6, do dia 23 de março de 2022. O ponto transita para deliberação da próxima reunião de Câmara.
Ponto 2, Gabinete das Associações, a linha A. A proposta de apoio a alunos carenciados de setembro de 2021 a maio de 2022 da Associação de Solidariedade Social das Silveiras. Aprovado por unanimidade, com retificação da comunicação dos serviços, comunicação interna 3663/2022, onde consta, aprovado em reunião de Câmara de 24 de setembro de 2022, deve ler-se, aprovado em reunião de Câmara de 9 de setembro de 2021. A linha B, subsídio para deslocação... Aprovado em como? Aprovado em reunião de Câmara de 8 de setembro de 2021. E assinado... Percebi dizer 19. Peço desculpa. A linha B, subsídio para deslocação de aluguer de autocarro, Correios Cooperativa de Habitação Económica Alentejana. Aprovada por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS, 1 voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 2 votos contra dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. Eu penso que terei que ler as próximas, todas foram estas do ponto 2, a linha B, C, D, E e F, foram todas com a mesma deliberação. Sim. Aprovadas por maioria. Sim. Com a mesma deliberação, ok. Ponto 3, divisão da administração geral e financeira. A linha A, apreciação da situação financeira. A Câmara Municipal toma conhecimento da informação apresentada. A linha B, pedido de troca da viatura táxi 23OJ04 para AG16, que é a licença de táxi número 11, foi aprovada por unanimidade. A linha C, de troca de viatura táxi AL07AT por 23CX81, licença de táxi número 7, também foi aprovada por unanimidade. E todas as outras alíneas deste ponto, até à linha, portanto, à linha D, E e F, também foram aprovadas por unanimidade. Proposta de recrutamento, certo? Certo. A linha G, autorizações de pagamento de despesas entre 1 a 31 de maio, a Câmara tomou conhecimento da informação apresentada. A linha H, concurso público, número 2, 2019, da empreitada remodelação e ampliação da EB Jardim de Infância de Santiago do Escoral, foi aprovado por unanimidade. Revisão de preços definitiva. A linha I, ajuste direto número 20, 2022, a aquisição de bens, fornecimento de energia elétrica e instalações municipais, a aprovação do projeto e decisão de adjudicação e minuto de contrato, também aprovada por unanimidade. A linha J, concurso público número 2, 2022, aquisição de bens, fornecimento contínuo de bens alimentares para a preparação das refeições escolares, lote de 2 a 4, não apresentação de documentos de habilitação, caducidade de adjudicação, audiência prévia, aprovada por unanimidade. Ponto 4, divisão de planeamento e desenvolvimento económico, a linha A, relatório de abertura de propostas e proposta de adjudicação dos divertimentos da Feira da Luz Expo Mor 2022, aprovada por unanimidade. Ponto 5, divisão de gestão urbanística, a linha A, licenciamentos, a linha B, requerimentos e a linha C, que é vistorias, foram todas aprovadas de acordo com o parecer dos serviços. Por unanimidade. Por unanimidade, exatamente. Ponto 6, divisão de apoio operacional, obras e saneamento. A linha A, empreitada de renovação de infraestruturas e pavimentos na Rua dos Bombeiros Voluntários em Montemoro Novo, conta final de empreitada, aprovada por unanimidade. A linha B, empreitada de ampliação, adaptação do edifício para crematório, tomada de posse administrativa e aprovação do respectivo auto de vistoria, aprovada por unanimidade. A linha C, D, E e F foram aprovadas por maioria, com 3 votos favoráveis do eleito do PS e 1 voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 2 abstenções dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. Ponto 7, atendimento a munícipes. A presente reunião realizou-se presencialmente com atendimento por marcação. Em alternativa está disponível atendimento por via digital através do e-mail gap@cemontemornovo.pt ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 30 da Lei 1A 2020 de 19 de março. Muito obrigado, Paula. Pergunto se tem alguma questão relativamente à minuta da ata.
Não tendo, pergunto quem vota contra. A minuta da ata é aprovada por unanimidade. Então, muito obrigado a todos. Voltamos a ver-nos aqui daqui a 15 dias. Obrigado.